autuário, que já é de conhecimento de todos os advogados, que veio a antecipação do voto, para Vossa Excelência sustentar as suas lacunas. Está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Quem vai sustentar é o advogado, doutor Rudinei Oliveira. Pois não, é que eu estou vendo a doutora Bruna aqui também, então o doutor Rudinei está com a palavra. Vossa Excelência me ouve bem? Sim, perfeitamente. Tá. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, eminente presidente, desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, eminente relatora, desembargadora Mônica Toledo de Oliveira e a todos os eminentes desembargadores que compõem este tão elevado e estimado colegiado. Particularmente, eu gostaria de prestar aqui as minhas homenagens ao ilustre desembargador Paulo Rangel, que eu tive o prazer, na época da faculdade, de conhecer através das páginas dos seus livros que lia, e desde essa época se tornou referência para mim em matéria processual penal e até hoje, como advogado, ainda continua sendo um dos meus autores favoritos. Então, gostaria aqui de prestar as minhas homenagens. Gostaria também de estender aqui os meus cumprimentos ao ilustre Procurador de Justiça, o doutor José Luiz Martins Domingues. Excelências, o que a defesa busca é o relaxamento da prisão do paciente, que seja concedida a ordem de habeas corpus, tendo em vista o manifesto constrangimento legal por evidente excesso de prazo, bem como pela falta de revisão da manutenção da prisão preventiva, fatos estes que tornaram a prisão ilegal. E aí eu gostaria de fazer aqui uma brevíssima digressão dos fatos. O paciente ele foi preso em flagrante no dia 18/4/2021, tendo a prisão convertida em preventiva em 19/4/2021. E aí, desde o dia da prisão em flagrante do paciente, se passaram exatamente 284 dias de prisão preventiva. E por que eu estou sendo tão específico assim com Vossas Excelências? Porque, de acordo com o artigo 412 do Código de Processo Penal, o procedimento para a primeira fase do Tribunal do Júri, ele deverá ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Ou seja, ultrapassou mais do que o triplo do tempo previsto no artigo 412, sem que até a presente data houvesse audiência de instrução e julgamento. E no modesto sentido da defesa, caracterizando o nítido excesso de prazo para a conclusão da primeira fase do Tribunal do Júri, configurando gravíssimo constrangimento ilegal ao paciente. E aí eu trago aqui também para apreciação de Vossas Excelências que inicialmente a audiência de instrução e julgamento ela havia sido marcada para o dia 11/10/2021, mas posteriormente ela foi redesignada para a data de 29/11/2021 e por alegado erro material. Ocorre que nessa data, 29/11/2021, que seria realizada a audiência de instrução e julgamento, a SEAP entrou em contato informando a impossibilidade da apresentação do réu em juízo. E aí, por não dispor de viaturas para o transporte. E aí, mais uma vez, não foi realizada a audiência de instrução e julgamento e o paciente permanece preso cautelarmente desde então. E aí, o que eu trago aqui, com as devidas vênias, é que trata-se de desídia exclusiva do Estado, pois em momento algum, tanto a defesa como o paciente deram causa ao atraso da marcha processual. E aí eu cito aqui também o artigo 648, inciso 2 do Código de Processo Penal, que fala que a coação considera-se legal quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, o que claramente está evidente no presente caso. E aí eu cito aqui para Vossas Excelências, inclusive, graves violações aos direitos fundamentais do paciente, como a dignidade da pessoa humana, a duração razoável do processo, que ao modesto sentir dessa defesa também, deve estar alinhada à razoável duração da prisão preventiva. E aí eu cito também aqui, com relação à prisão preventiva, o artigo 316, parágrafo único do CPP, que diz exatamente que a prisão ela deve ser reavaliada a cada 90 dias de ofício por parte do magistrado. E desde o dia 21/6/2021, data que a autoridade coatora negou o pedido de revogação que foi feito por esta defesa, não houve sequer novamente a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva. E aí, no modesto sentir da defesa, tornando ainda essa prisão ilegal. E aí, de acordo com a nossa Constituição Federal, a prisão ilegal ela deve ser relaxada. E aí, nobres desembargadores, hoje aqui na presença de Vossas Excelências, eu como um jovem advogado que acredito nas leis do nosso país, eu gostaria de deixar para Vossas Excelências aqui
muito brevemente uma citação de Montesquieu, que ela diz exatamente o seguinte: quando eu vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as leis que lá existem são executadas, pois boas leis há em nossa parte. E eu acredito que as leis presentes no nosso ordenamento jurídico são excelentes. E aí, já me encaminhando aqui para o final dessa peroração, diante de todo exposto, o que a defesa requer é que seja relaxada a prisão do paciente e que seja concedida a ordem de habeas corpus. Gostaria de agradecer a Vossas Excelências pela atenção e desejar uma excelente tarde de trabalho para Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Uma palavra, desembargador Mônica. Presidente, inicialmente eu parabenizo o advogado da tribuna